Por favor, filho, eu quero fazer a live. Encosta aí a porta e para de barulho. Bom dia para vocês, bom dia. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 16, tá? 2 Crônicas 16. Olha a malcriação. Hoje ele tá brabinho. A gente vai ler 2 Crônicas 16 e a gente vai orar, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem dado a direção. Todas as direções o Senhor tem dado. Tudo o Senhor tem falado. Tudo o Senhor tem alinhado. Obrigada, Pai, por não nos deixar no nosso próprio entendimento. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, a conhecer a Bíblia, Senhor, e a estar no teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, está acontecendo a Escola Ruá, né, na nossa igreja, a PIB. E ontem eu fui mancando. Eu estou mancando, porque eu corri, vocês sabem, e infelizmente, né, corri 2 dias seguidos, continuei andando e o meu joelho, ele inflamou. Por quê? Porque eu sou teimosa? Também. Mas eu descobri que eu podia correr, uma coisa que eu achava que eu não podia. Eu fiquei muito triste, obviamente, porque meu joelho inflamou, eu comecei a mancar, eu tive que parar de andar, então não vão ser mais 365 de 365. Mas eu também descobri uma coisa nova, eu descobri que eu podia correr. E eu posso, tá? Tô tratando o joelho, né? Tem 1 semana já que eu tô tratando meu joelho, senti muita dor, e aí oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eu senti muita dor no joelho, eu tive que parar de fazer caminhada, e aí eu fui tratar o joelho, porque 2 dias não pode se correr seguidos. Eu sabia? Não, mas eu fui. Enfim, o doutor falou que eu vou poder correr, porém devagar, né? Vamos ter que começar devagarzinho, depois que o joelho sarar. E o que eu tirei dessas lições? Primeira lição eu tirei que eu não posso fazer as coisas somente seguida pelas vozes da minha cabeça, mas eu também tirei que eu posso fazer as coisas. Sabe, quando você erra, você deu a oportunidade de você fazer algo, entende? O problema da gente é que a gente tem muito medo de fazer as coisas por medo de errar. Não tenha medo de errar, sabe? Eu geralmente eu não tenho medo de errar, entendeu? Então eu faço o que me der na telha mesmo, eu faço. E realmente eu descobri que eu podia fazer algo que eu acreditava que eu não podia. É óbvio que eu vou ter que fazer devagarzinho, né? Depois que eu voltar a caminhar, eu vou ter que caminhar, fazer 1 quadra, ficar um tempo até meu corpo estabilizar, depois fazer 2. Não vai ser como eu fiz, que foi um absurdo. Porém, mesmo o meu joelho doendo, a sensação boa de descobrir que eu posso fazer algo, ela superou as dores do joelho, tá? Meu joelho já tá praticamente sarando e eu vou voltar a caminhar logo logo e só caminhada, né, até acostumar e depois vou correr de novo devagarzinho, tá? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu já descobri que eu posso. E descobrir que se pode é algo incrível, entende? Mas nessa caminhada toda, né, mesmo com o joelho machucado, eu fui levar o Davi para fazer vários exames. Nós vamos abrir exames na semana que vem, porque deu uma bactéria esquisita, difícil de tratar na urina dele. E enfim, né? Deu hérnia nele, que provavelmente vai ter que operar. São muitas coisinhas, sabe? Eu comecei em 2026 e a palavra de Deus para mim foi: cale a tua boca. Não foi assim, né? Mas foi: fique em silêncio, não reclame das coisas, não. Deus falou para mim:
não discuta, não faça as coisas pelo seu próprio entendimento. E quando a gente sofre algumas injustiças, quando pessoas falam da gente, quando acontecem muitas coisas, a gente quer esbravejar, a gente quer falar, a gente quer gritar, sabe? A gente quer resolver as coisas na base do berro, né? Eu sou uma pessoa que Deus tem tratado o meu caráter, mas eu tenho muito nervoso na hora, eu fico muito brava, com muita injustiça, com muita coisas que eu não deveria escutar, e eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de berrar, gritar e resolver na força do braço, literalmente. Mas em 2026 eu comecei e Deus falou pra mim assim, a primeira coisa que Deus falou pra mim em 2026, lá no comecinho, Deus falou assim, silêncio. Não é pra você reclamar, não é pra você brigar, não é pra você resolver nada de forma sua, no seu entendimento. As coisas que você vai resolver em 2026 serão perguntadas para mim. Não é para você contar para os seus amigos o que está acontecendo, porque quando a gente está com problema, a primeira coisa que a gente quer é contar para os nossos amigos, é dividir a carga com eles para que talvez a carga fique um pouco menor. Assim que a gente conta para as pessoas o que está acontecendo, a nossa carga parece que diminui, né? Mas na verdade não é assim. Deus falou para mim que em 2026 eu tinha que tirar da minha boca a reclamação total e eu tinha que ficar quieta, não para que eu sobrecarregasse, mas para que eu levasse tudo a Ele. Então eu quero dizer para vocês que em 2026 não reclame, sabe? Não reclame. Eu vou ser sincera, a hora que a doutora falou, olha, o Davi tem sim uma hérnia, vai ser operado, eu fiquei preocupada, né, por causa de operação, ele é autista e tal, mas na hora Deus falou pra mim, calma, eu tô aqui, sabe? Não reclame de nada que acontecer na sua vida, de nenhum problema que acontecer na sua vida, porque tudo, em tudo, eu estou aqui, eu estou com a minha mão. Então, assim, eu sei que vai ser um processo fácil. Vai ser fácil, fácil, fácil? Provavelmente não, mas vai ser fácil porque o Senhor vai estar com a mão, sabe? Então eu tô indo por uma coisa de cada vez, uma etapa. Primeiro vamos ver a bactéria, depois vamos ver a hérnia, depois vamos ver os outros BO, né, da vida. Então eu tô indo um processo de cada vez, sabe? Sem me preocupar com as coisas lá na frente. Vamos viver um dia de cada vez, entendeu? Então, assim, eu quero te dizer que não vai ser fácil 2026, provavelmente não vai ser, né? Serão muitas e muitas coisas acontecendo, talvez até ao mesmo tempo. Mas firme em Deus, não faça nada. Ô, meninos, pega lá o pão. Pega lá o pão da avó. Não faça nada pelo seu entendimento, sabe? Não faça nada na força do teu braço. Não brigue. A gente tem que perdoar os inimigos. Infelizmente. Infelizmente, meu Deus. A gente tem que perdoar as pessoas, sabe? A gente tem que parar e ver que elas são só seres humanos, entende? Às vezes as pessoas zombam da gente, às vezes as pessoas humilham a gente, às vezes... Tá, obrigada. Às vezes as pessoas, elas fazem maldades contra a gente, mas... Fecha aí, filho, por favor. Mas elas não têm noção de Deus. A maioria das pessoas, elas não têm noção do Senhor direitinho, sabe? Alinhado com o coração de Deus. Não vai tomar esse monte de café, não. Então vai esperar eu chegar aí. Não pode. Não pode tomar esse monte de café. Tô falando sério, hein, Davi? Ele que toma café, ele fica nervoso. Não. Depois eu vou aí, eu vou fazer chá. Espera. Come o pão. Entende? Então, as pessoas, elas não, a maioria não tem, sabe, um direcionamento de Deus, a maioria não ora, a maioria não tá firmado. Ô, Davi, dá essa garrafa de café aqui, Ana. Ele toma café o dia inteiro. Daqui.
E aí ele acaba ficando nervoso. Não pode tomar o café. Vou colocar o café aqui, vou fazer chá pra ele. Vai esperar, filho. E aí, na verdade, é o próprio diabo usando as pessoas para nos ofender, para nos humilhar, para nos entristecer, para nos rejeitar. Entende? Então, nós que estamos em Deus, nós precisamos ter esse coração de olhar para as pessoas com afeto, sabe? Com discernimento, com ver que elas não estão sendo guiadas pela verdade que é Deus. Entende? Se elas não estão sendo guiadas pela verdade que é Deus, infelizmente muitas delas estão cegas no seu próprio entendimento, na sua própria raiva, na sua própria ira. Entende? Então que você em 2026, você possa ser guiado por Deus. Não faça nada sem perguntar para Deus. Eu estava muito nervosa esses dias atrás, muito brava, muito triste, tudo junto, sabe? Mas ainda assim, graças a Deus, eu consegui ficar calada, eu consegui manter a descrição sobre tudo da minha vida, não para esconder, mas obedecendo o que Deus mandou, que eu ficasse quieta, que eu não reclamasse. Eu tenho tantos motivos para reclamar, gente, meu Deus, tantos. Mas por que eu reclamaria se eu estou viva, se todo dia eu acordo, eu tenho casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho sustento, entende? Eu tenho os meus filhos, minha saúde, meus braços perfeitos, meus pés perfeitos. Por que eu reclamaria se tem tanta gente que gostaria de ter o mínimo que a saúde não tem? Então, fique em Deus, sabe? Firma em Deus, não fale bobagens. A gente quer falar, né? A gente quer brigar. Não fale. Não, depois eu vou lá. Espere. Não, espere. Então, tenha paciência. Tenha paciência em 2026. Mesmo que isso te custe alguns cabelos brancos, mesmo que isso te custe choro, tenha paciência. Em 2026, Deus falou para mim, se você ficar quieta, você vai ver a minha mão na sua vida. Se você... Mas depois que você terminar essa live, você pode fritar pão? Depois, filha. Tá bom. Se você ficar em mim, com as minhas palavras, eu vou ser Deus na sua vida. E se eu quebrar isso, como que eu vou deixar Deus operar? Entende? Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, tá? Quanto ao Davi, né? A gente vai vivendo aí os processos da vida. Ele fez uma cirurgia de como é que chama? Ai, meu Deus. Ele tirou a apêndice, né? E como ele mexeu muito, ficou um buraquinho aberto. Então, cicatrizou tudo com esse buraquinho aberto. Então, eu creio que os músculos ficaram soltos, né? Então, agora deu essa hérnia, porque quando os músculos não ficam presinhos certinho lá dentro, fechadinho, eles ficam com afrouxamento. Então, provavelmente, vem mais uma operação simples, né? Que não é tão complexa, em nome de Jesus. Mas a gente vai passar pelo que tiver que passar, né? Mãe sempre passa pelo que tem que passar. E eu creio que ele já é um milagre, tá? Poderiam ter cortado o intestino dele, era para ter cortado as 2 alças do intestino dele. E graças a Deus, e ele ia vir com a bolsa de colostomia e ficar com isso. E, geralmente, gente, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio com aquela bolsinha, porque é muita bactéria no intestino. Então, para cicatrizar o intestino, leva-se muito tempo. E graças a Deus, conseguiram descolar, estava colado a alça do intestino dele, conseguiram descolar sem cortar.
Ele veio bonitinho, fazendo as necessidades dele, tudo certinho. Meu filho é um milagre do Senhor. E eu acredito que como milagre, que ele já é desde os 9 meses, né, que a cabeça dele inchou, meu Deus. Ele já passou pelo segundo milagre de Jesus e eu creio que ele tem uma história com Deus, sabe? Ele vai ser um profeta do Senhor. Ele ama Jesus, ele ama a igreja e eu tenho ensinado Deus para os meus filhos e isso me consola de poder dar para eles aquilo que eu não tive, sabe? Que é uma educação de Deus, é para não cometer os erros que eu cometi na vida, sabe? Então isso me consola de verdade. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Que Deus abençoe e ó, calma. Se você quiser brigar, ó, procura para Deus. Leva no lugar certo. Muitas brigas, muitas ofensas, existe a justiça, né? A justiça dos homens para a gente poder brigar, para a gente poder fazer as coisas da maneira correta, tá? Muitas injustiças a gente cobra na lei e não em boca. Faça o que é certo, sabe? Faça o que é certo diante de Deus. É uma injustiça que você não pode levar para a lei. Fique quieto, ore por essa pessoa. É lógico que você não vai manter contato com essas pessoas, sabe? Essas pessoas que nos agridem, você tem que manter distância, porque elas vão te causar mal. O prazer é causar mal. Então mantenha distância, bloqueie, separe, não tenha contato nem físico direto com essas pessoas, entendeu? Mas ore por elas, perdoe elas e tudo que você puder resolver com a lei dos homens, resolva com a lei dos homens. E o que você não puder resolver com a lei dos homens, leve para Deus. Ainda que você puder resolver com a lei dos homens, leve tudo a Deus. Não leva para a internet, não brigue, não xingue, não humilhe ninguém. Leve tudo a Deus, tá? 2026 está só começando, tem muito BO pela frente, infelizmente, porque a nossa vida não é feita só de maravilhas, mas tudo que você puder, leve para Deus, não faça nada no seu entendimento. A gente é muito burro, tá? A gente é muito falho, a gente se ira fácil. Não deixe o seu eu dominar você, seja dominado por Deus, tá? Então é isso que eu tenho para passar para vocês, que eu realmente sou uma pessoa que eu estou em tratamento da minha ira, porque eu fico irada muito fácil, mas eu vou por Deus. Em 2026 eu vou só por Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, ó. 2 Crônicas 16 fala assim: o conflito entre Baasa, que é um rei de Israel, lembrando que Israel todo foi dividido. Então tem o reino norte, que é Israel, e tem o reino sul, que é Judá e Benjamim. Eles estão divididos. Baasa é rei de Israel. E Asa, que é neto, né, de Salomão, neto já, bisneto, acho que é bisneto já, bisneto de Salomão, ele tá governando o reino sul, tá? Então foi Roboão, Abias e agora Asa, tá? Então ele é bisneto de Salomão, tá? É Salomão, é Davi, Salomão, Roboão, Abias e agora Asa, tá? Bisneto. E aqui o rei Baasa que tá dominando, tá? Lembrando que aqui eles começam a não ser mais filhos de filhos de filhos. Eles começam a tomar trono. Vai chegar uma época que nem um qualquer, literalmente, oficial toma trono e o outro toma trono e aquele regaço. Então vamos lá, ó. Tá bom, filha, vai comer, meu bem. Não, frita. Depois, no ano 36 do reinado de Asa em Judá, bisneto, né, de Salomão, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá. Então ele vai para Ramá, né, em Judá, e ele quer atacar Jerusalém.
tá? E Ramá provavelmente deveria ser um pouco próximo. Então ele vai construir muralhas em Ramá, porque Ramá ele tomou. Então, ó, começou a construir muralhas a cidade de Ramá, cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. O rei Asa, ao invés de confiar ao Senhor, ao invés de orar ao Senhor, ele vai fazer acordo com o rei Ben-Hadad. O que ele imagina? Na cabeça dele ele pensa assim, como é que eu posso resolver isso? Ah, o rei Ben-Hadad, ele é forte, ele pode se aliar a mim e destruir o Baasa, né, que é o rei de Israel lá que está na cidade de Ramá. Então, ao invés, é o nosso primeiro ato. Quando a gente fica irado, quando a gente fica bravo, a primeira situação, eu vou brigar, eu vou falar, eu vou acontecer, eu vou destruir, o eu sai, né? Eu posso, eu faço, eu aconteço. Não. Primeira regra deveria ser, eu vou para Deus. Eu vou colocar essa situação diante de Deus. Eu vou falar com o meu pai, sabe? Não é jogar indireta na internet, não é falar para as pessoas o que está acontecendo. Não, eu vou falar com o meu pai. Senhor, tá vendo isso aqui? Nisso aqui eu fui injustiçado, nisso aqui eu fui humilhado, nisso aqui eu fui xingado, falaram de mim coisas que eu não devo, fizeram, alguém me desmereceu, enfim, seja o que for a sua situação, sabe? Essa injustiça que fizeram comigo, quem fez? Fulano, fulana, fizeram assim, assim, assim comigo, Senhor, eu faço o quê? Chora para Deus os teus problemas, sabe? Eu não tô dizendo aqui, gente, o milagre. Eu não estou dizendo aqui para vocês a Santa Maria de Calcutá, pelo contrário, eu tenho vontade de esganar o pescoço das pessoas que me fazem raiva. Mas eu estou dizendo para vocês aquilo que Deus me falou no começo de 2026. Esse ano é o ano de você levar tudo aos meus pés, de você não falar nada, de você não brigar com ninguém, de você não discutir. É o ano de você levar para mim as tuas dores. É o ano de você confiar em mim, é o ano de você deixar eu ser Deus na tua vida. Nem para os meus amigos eu tenho falado da minha vida. Eu tenho vontade de dividir, mas eu não tenho falado. Eu tô falando isso aqui do Davi agora, isso tá desde o começo de 2026, que eu soube que ele tava com a hérnia, que estamos aí lutando contra essa bactéria no xixi dele já tem semanas, e vai pra lá e vem pra cá, sabe? Então, assim, já tem um mês que eu tô aí lutando com muitas coisas, mas diante de Deus, entende? Diante de Deus, sabe? Tudo que você tiver que lutar na sua vida, põe diante de Deus. E aqui o Asa deveria ter orado a Deus. Senhor, o Baasa tá lá no meu território fazendo maldade contra o meu povo e o teu povo, que é o teu povo. Senhor, o que eu faço? Aí se Deus falasse, não, vai lá no rei Ben-Hadad e faz uma aliança com ele. Mas não, ele já decide o eu. Eu vou fazer uma aliança com Ben-Hadad e Ben-Hadad vai me salvar. Não é Deus, né? Eu vou brigar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí ele vai ver, ela vai ver. Na cabecinha, né? Essas cabecinhas, é bem falso isso, é bem ruim. Então, ó, por isso o rei Asa pegou prata e ouro do templo. A prata e o ouro do templo era dedicada a Deus. Ele vai mexer até no que é de Deus para poder resolver os problemas dele, que ele deveria conversar com Deus. Pegar prata e ouro do templo e do palácio e entregou na mão dos seus servidores a fim de que levassem a Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem:
Vamos ser aliados como os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que vocês estão dando a Baasa, né? Porque eles estavam dando o apoio ao rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os exércitos do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que todos os seus comandantes de exército atacassem a cidade de Israel. Aí ele tira o apoio que ele está dando a Baasa ali no território de Judá e vai atacar o Baasa lá no território dele, que é de Israel, né? Lembrando que a capital era em Samaria. Por isso que a mulher samaritana não sabe a quem adorar, porque começa-se quando Israel parte, né? É partida ao meio com Jeroboão. Jeroboão faz 2 touros. Como eles vão colocar a capital em Samaria, Samaria vai se tornar idólatra. Samaria vai começar a adorar aqueles touros, vai começar a adorar vários outros deuses. Por isso que Samaria é considerada para os judeus de Judá como cães. Pessoas que adoram ídolos. São israelitas? São. É o mesmo povo? São irmãos, mas é um povo que adora ídolos. E aquela mulher de muitos anos, de muitos costumes, não sabe onde adorar. Não sabe se deve adorar no monte ou se deve adorar em Jerusalém, no templo. Ela não sabe mais para onde ir. É por isso que Jesus vai falar para ela: haverá um tempo que vocês me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, hoje nós não precisamos adorar ídolos, barro, coisas, né, no nosso coração. Hoje a gente pode adorar a Deus e ir até Deus através de Jesus diretamente, tá? Então, ele vai atacar Israel. O rei Ben-Hadad tira a força daqui de Judá e vai para o Baasa e vai atacar o Baasa lá na cidade dele. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa, já que tinha grana, e mandou os seus comandantes e os seus exércitos atacar a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns do território de Naphtali. Cidade armazém, cidade estratégica que tinha comida, bebida, todo tipo de mantimento. Quando o rei Baasa soube que havia acontecido, parou de construir as muralhas em Ramá, e aí o rei Baasa mandou chamar todo o povo de Judá. O rei Asa mandou chamar todo o povo. Olha, ele parou, vamos pegar tudo da construção e levar para outro lugar. Quando o rei Baasa soube que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá. Eles levaram dali pedras, madeiras que o rei Baasa havia estado usando para construir as muralhas. Sim, meu bem. Você espera. Muita paciência em 2026. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá e eles levaram dali as pedras e as madeiras que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu as muralhas de Geba e Mispa. Então ele vai fortificar outras cidades, Geba e Mispa. Aí o profeta Anani chamou a atenção do rei Asa em Judá por ter confiado no rei da Síria ao invés de confiar em Deus. Em vez de orar a Deus, ele vai confiar no próprio entendimento dele, faz uma aliança que não era para fazer. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor confiou no rei da Síria ao invés de confiar no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Ou seja, eles não iam fugir, o exército ia ser morto. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerras e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus e o Senhor lhe deu vitória. Um pouco antes, lembra eu esqueci o nome. Quem foi contra ele? Quem foi contra ele, meu Deus? Bem, teve um exército que foi contra ele, eu não lembro agora, tá? Mas teve um exército que foi contra ele com 800 homens, com 800 homens, e ele estava apenas com 400. E ele conseguiu vitória porque ele confiou em Deus, tá? Tá um pouco para trás, mas eu não lembro quem foi. Mas o exército tinha mais homens e ele, por ter confiado em Deus,
o Senhor deu a vitória a ele. É essa vitória que ele está lembrando ao profeta Anani. O Senhor confiou no rei da Síria em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia foram um enorme exército com muitos carros de guerras e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus e o Senhor lhe deu a vitória? Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar força a todos que são fiéis a Ele com todo o seu coração. Se você for fiel a Deus, Deus está olhando pelas tuas causas. Se você for fiel a Deus, Deus vai lutar as tuas guerras, as tuas batalhas. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se deixe levar pelo seu entendimento, não se deixe levar pela sua força. Que força temos nós? Ontem ainda o Senhor falou para mim, falou assim: quem você pensa que você é na força do teu braço? Poderia eu não fazer aquilo que eu disse que faria? Eu estava, questionando algumas coisas com Deus e Ele falando para mim: quem você pensa que é na força do teu braço? Poderia eu não fazer aquilo que eu disse que faria? Ou seja, na minha teimosia, Senhor, eu não estou vendo resultado. E aí, obviamente, Ele me confrontou, um confronto de amor. Então, Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, falou para Asa, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra, ou seja, vai vir mais gente. Asa ficou tão zangado, ao invés dele se arrepender: Deus, perdoa-me, eu errei, eu pequei, me perdoa. Ao invés do arrependimento, ele se ira. Ele ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu pessoas do seu próprio povo. Quem estava a favor do profeta Anani, ele perseguiu. Vocês estão errados, eu faço o que eu quiser, eu tenho força, eu tô certo, eu vou na força do meu braço, eu brigo, eu xingo, eu humilho, eu vou para cima. Eu consigo. Não. A gente é tão pequeno diante da ilusão do diabo, sabe? A morte de Asa. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nas histórias dos reis de Judá. A gente já leu, 1ª e 2ª Reis. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Ele se arrependeu? Ele pediu direção a Deus? Ele chamou Deus para curar? Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, no Senhor, mas confiou nos médicos. Os médicos estão aí para nos ajudar e a gente precisa de médico, mas o primeiro médico dos médicos é o Senhor. É por isso que na situação do Davi, quando falou, meu coração foi no chão. E aí Deus falou para mim: eu estou contigo, eu estou com ele, eu estou cobrindo vocês. Então eu tô tranquila? Eu tô tranquila. Apreensiva, sim, que eu não vou dizer que vai ter ali, seus porém e tal, vai ter. Mas Deus está no controle de tudo. Eu posso descansar. Então o que eu tô fazendo? Deixa pra lá, deixa lá, tá bem lá longe assim. Hora que chegar aquele momento de viver aquela coisa, aí a gente vai viver aquilo, entendeu? Eu tô vivendo assim. Eu não estou vivendo lá, lá o exame, lá a cirurgia, lá os BO. Não, eu tô vivendo aqui. Aqui hoje é um dia que eu não estou enfrentando esses BOs. Tá tudo bem, tô na graça do Senhor. O dia que eu tiver que viver esse BO, um de cada vez, eu vou viver esse BO na graça do Senhor. Faça isso. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu. Foi sepultado no túmulo que tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfume. Adianta depois que morreu? É uma honra, mas adianta. Não orou ao Senhor, podia ter mais anos de vida, como foi acrescentado, não lembro a quem, a um rei que foi acrescentado
15 anos, né? Eu não lembro que rei que é, meu Deus. Mas foi acrescentado 15 anos de vida a ele. Entende? Então, assim, poderia ter sido acrescentado vida a ele. Morreu. E, ó, o túmulo, né? Encheram o túmulo de perfume e de várias especiarias que tinham sido preparadas com muita arte e honra. E colocaram ali o corpo dentro, só um corpo. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra a ele. A honra. É maravilhoso saber que as pessoas te honraram. Mas ele sabe, não mais. Entende? Não mais. Então, assim, não morra. Esse é o conselho de 2026. Não morra nos gritos da sua garganta. Não morra na desonra da sua boca, xingando, proferindo. Esses dias atrás eu falei, né? Eu às vezes fico brava, eu xingo. E aí o Senhor veio que veio, né? O Espírito Santo falou assim, mas peraí, como assim? Como assim? Eu já ponho as minhas palavras na tua boca e você insiste em trazer palavras de maldição. Você tá doido? O Espírito Santo falando comigo. É bravo, gente, meu Deus. E aí perdão, Senhor, eu não xingo. Lá vai eu me arrepender e pedir perdão para Deus. Eu não xingo, não, eu não falo, não. Perdão, Senhor. Entende? Então, gente, a gente é falho demais. A gente é muito falho. Se a gente for viver pela nossa maneira, a gente vai errar muito. A gente vai bater muito a cabeça. E pior, que depois a gente vai ter que limpar, né? A gente, faz número 2 e tem que ficar limpando. Então, evite fazer número 2, tá? Na cara dos outros, né? Na vida dos outros. Evite para não ter que ficar limpando coisas que às vezes não vai dar jeito mais de limpar. Fique com o que Deus falou para você. Mantenha a calma, mantenha a discrição. Cale a boca. Não xingue, não humilhe, não brigue, não vá na força do teu braço. Resolva com a lei se puder, resolva com Deus se puder. Fique quieto, não vá para o Facebook postar indireta, fique calado. Tudo que você se sentir humilhado, leve a Deus. Leve a Deus os seus problemas, seu BO, suas doenças, as doenças dos seus filhos. Leve tudo a Deus, porque Deus vai resolver. Ele vai resolver. Se nós, que somos nós, não conseguimos resolver, entende? Só Deus para resolver, tá? E perdoe seus inimigos. Rafa, você tá dizendo isso, você tem vontade de enganar o pescoço deles? Eu tenho. Eu tenho que assumir, eu sou humana, gente, eu tenho. Mas aí Deus me lembra que eu tenho que perdoar, e aí eu oro por eles, e aí eu perdoo eles, e aí eu lembro de novo, aí eu oro por eles, aí eu perdoo eles, e aí eu vou seguindo a minha vida. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente não perdoa as pessoas, mais a gente carrega elas aqui, ó, em cima dos nossos ombros. A gente não segue para frente. Entende? Seguir para frente é abandonar tudo aquilo, é perdoar tudo aquilo que te faz ficar preso. Seja livre. Deus te fez para ser livre, sabe? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, tá? Um bom dia. Eu não venho contar para vocês nada que eu não tenha vivido, né? Eu não venho aqui falar, ó, faça assim, faça assado, faça assim, faça... Até porque você faz o que você quiser da sua vida também. Mas o que eu venho dizer para vocês é o que eu vivo, é as minhas experiências, sabe? É o meu viver, tá? E tá dando certo, tá? Ó, tá dando certo. E vai dar muito mais, em nome de Jesus, porque tá na mão dele, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã. Fiquem com Deus.